Vamos fazer a configuração então, né, na prática aí na nossa Canon, tá? A configuração de ISO automático. Olha só, pessoal, estou usando aqui uma 6D, tá? Mas no geral os menus da Canon são idênticos, tá? Muda algumas coisas aí de um modelo para outro, mas se por acaso na sua não estiver no mesmo local, dá uma olhadinha no manual aí, ou mesmo no menu, nas opções laterais aí, que você vai encontrar, tá? Nas opções vizinhas, tá bom? Então vamos lá. Vamos acessar aqui o menu, né? E aqui no caso da 6D, nós vamos no menu de configurações na terceira opção aqui, tá? E vamos em definir velocidade ISO. Vamos entrar nessa opção. E a primeira opção que nós temos aqui de velocidade ISO é onde nós vamos definir o ISO automático. Nós vamos entrar nessa opção, né, pressionando aí o Set e vamos selecionar aí a opção Auto. Pessoal, essa configuração aqui de ISO é a mesma que você faz no atalho, tá lá no botãozinho ISO que você aperta e gira o dial e vai alterando aí, ali o ISO no modo manual, tá? Então se você ali baixa, chega no 100 e baixa mais um ponto, ele cai no alto da mesma forma que está aqui, tá bom? Feito isso, vamos pressionar o Set, né, o OK, e estamos aí em velocidade de ISO automática. A opção de baixo aqui, essa variação de velocidade ISO, é para o ISO manual, tá? Não é para o ISO automático. Vou passar rapidamente aqui só para vocês terem uma ideia do que é essa opção, tá? Ela define aí a mínima e a máxima no ISO manual, tá? A mínima geralmente a gente deixa em 100 mesmo, né? Que é o melhor ISO da câmera, né? E você pode aí alterar a máxima, tá? Por exemplo, se eu diminuir aqui, vamos colocar 400, tá? Vou dar um OK. Quando eu subir aqui para a definição de velocidade ISO, vocês vão ver que vai até 400 só, tá? Mas isso aqui é só para o ISO manual, tá bom? Vamos voltar aqui, deixa eu alterar esse aqui para 25.600, que é o que estava, tá? E embaixo nós temos aí a variação de ISO automático, e é aqui que nós vamos definir o mínimo e o máximo, tá? O intervalo de ISO que a câmera vai trabalhar, tá bom? Então você entra nessa opção aqui e da mesma forma que a anterior, tem a mínima e a máxima, tá? O que você definir na mínima é o mínimo que a variação de ISO automática vai alcançar, tá? No caso também vamos deixar em 100, porque não tem por que mudar esse ISO aqui, tá? Se 100 é o ISO base, onde tem o melhor desempenho em ISO, então vamos deixar em 100, tá? E na máxima você vai escolher dependendo da sua câmera. Se você tem uma câmera que é boa de ruído, né, boa de ISO aí, você vai deixar aí no máximo que te agrada, né? Se tem uma câmera que, por exemplo, se tem uma câmera que ISO 3200 agrada aí a sua, né, as imagens não ficam com muito ruído, né? Satisfazem aí a sua expectativa. Então você deixa em 3200, tá? Minha câmera é fraquinha de ISO, tá? Eu preciso deixar aí em 800, então você coloca 800. E aí o ISO automático não vai passar do valor que você definiu aqui, tá bom? Aqui no caso de uma 6D eu deixo aí em ISO 1600, que eu acho que é uma faixa que a 6D não apresenta ruído, tá bom? Ela pode até chegar nos 3200 aí, mas como margem de segurança eu deixo aí como 1600, tá bom? Feito isso, eu dou um OK, tá? Desço aqui para o OK e pronto, está definida a nossa variação de ISO alto de 100 a 1600. E a última opção aqui, a velocidade mínima do obturador, nós não vamos estudar nessa aula aqui, tá? Essa opção ela se aplica apenas à velocidade ISO automática, trabalhando em conjunto com a prioridade de abertura, tá? E isso é assunto aí para uma outra aula, tá bom? Vamos entender agora como é que funciona o ISO automático na prática, como ele corrige aí a exposição, tá? A função do ISO automático é justamente essa, manter a exposição ideal. A exposição ideal nós vamos entender aí por fotômetro no 0, tá? Se vocês observarem ali, a agulha do fotômetro está no 0, tá? Nem sempre isso significa aí a exposição ideal, mas via de regra
é assim que devemos interpretar, tá? Fotômetro no zero, exposição ideal, é assim que o ISO automático vai interpretar, tá? Então eu coloquei aqui uma fonte de luz, tá? Um LED ajustável e eu vou mostrar para vocês como é que o ISO atua. O ISO atua de duas formas, tá? Ele atua ajustando a exposição de acordo com a variação de luz no ambiente ou ajustando a exposição de acordo com as variações de velocidade e abertura que você aplica aí na câmera, tá? Vou demonstrar primeiro como funciona com a luz e depois com as variações de parâmetros, tá? Então olha só, tá dando aqui mais ou menos ISO entre 400 e 500 no automático, tá? E nós temos aí um 100 e F10. E eu vou diminuir a luz aqui do LED, tá? Eu vou ir girando aqui, tá? O meu dial do LED. E olha só, vai subindo o ISO automaticamente, até que ele atinja aí o valor de 1600. 1600 é aquele valor que nós determinamos na configuração, valor máximo de 1600. A partir daí, se eu continuar tirando a luz, tá? Se o ambiente continua ficando escuro, o que vai acontecer? O meu fotômetro vai indicar subexposição. O ISO não vai passar de 1600 e o meu fotômetro vai indicar subexposição. Ele está falando, olha só, não faça foto porque vai dar ruim. Eu cheguei no limite que você determinou de ISO. Não posso subir mais. Então, se vira aí com velocidade de abertura para corrigir a exposição, porque assim a foto vai ficar escura, tá? Da mesma forma acontece ao contrário, tá? Eu vou ajustar a exposição aqui para a luz do LED baixa que está agora, tá? Eu vou mexer aqui na abertura. E olha só, eu vou deixar aqui a exposição, tá? Zerada. E agora eu vou subindo, eu vou fazer a ação contrária. Eu vou aumentar a luz. E olha o ISO. Ele vai subindo, tá 125, chegou no 100, que é o mínimo. O que vai acontecer? O fotômetro vai começar a indicar superexposição, tá? Como o LED chegou aqui no limite dele, tá? Não tem mais força para subir, né? Ele não vai conseguir subir mais. Mas digamos que o LED continuasse aumentando a luz, acho que eu tenho um segundo LED aqui, eu vou acender para ver o que acontece. Olha só, lá, vai indicando superexposição, tá vendo? Ele está falando, olha, cheguei no meu limite mínimo, tá? Não dá para corrigir mais, então se você fizer a foto assim vai estourar. Ajusta aí velocidade, abertura e ISO. Então o ISO automático ele vai trabalhar, né, compensando aí as diferenças de luz que tem no ambiente. E você não precisa ficar ajustando a todo tempo velocidade e abertura, né? Ele tem essa margem que você vai determinar, onde ele vai equilibrar a luz ali, tá? E você não vai precisar ficar fazendo ajustes a todo tempo. Só a hora que o fotômetro te indicar, olha, tá faltando, tá sobrando luz, aí você vai e aplica um ajuste em velocidade e abertura, tá? A segunda forma de aplicação do ISO automático, né, é nas variações de velocidade e de abertura, tá? O ISO automático vai também tentar manter o fotômetro no meio quando você altera a velocidade e abertura. Por exemplo, eu estou aqui com o ISO 400, tá? Um 100 F10, meu fotômetro está no meio. Se eu aplicar aí uma variação na abertura, vamos mudar aqui o nosso número F. Vou subir, ó, F11, F13, olha o ISO como está, né, automaticamente alterando, tá? Ó, ele vai subindo, o F18, estou fechando o diafragma da lente, o ISO vai subindo. Eu cheguei em F20, tá? Já estou em 1600. E agora? Se eu continuar subindo, ó, F22, olha lá o meu fotômetro, caiu 1/3 de ponto de luz. É que não tem mais diafragma para fechar aqui, então ele não vai cair mais, tá? Mas se continuasse fechando, se fosse uma lente F32, cairia mais e o ISO chegou ao seu limite, tá? Da mesma forma acontece aí o contrário. Se eu descer o ISO, ó, estou em F5 e já estou em ISO 100. Se eu continuar descendo, o meu fotômetro vai indicar foto
super exposta, a foto vai estourar. Ele vai falar, ó, não tem mais limite aqui, cara, mexe lá na abertura, tá? Porque aqui chegou no limite, tanto do ISO automático quanto, mexe lá na velocidade, aliás, né? Chegou no limite aqui, tanto da abertura quanto do ISO automático. O mesmo vai acontecer com a velocidade, tá? Vou deixar aqui F10 e vou mexer na velocidade. Olha só, se eu baixar a velocidade, o ISO também vai baixando, porque lento está entrando mais luz, né? Obturador lento, mais luz entrando. E se eu chegar aqui no limite, olha o que vai acontecer. Vai subindo, tá? Chegou no ISO 100, continuo baixando a velocidade, vai o ISO aí, vai o fotômetro indicando superexposição. O mesmo vai acontecer aí ao contrário, tá? Se eu subir, né, a minha velocidade e atingir ali o ISO 1600, tá? Ele vai começar a cair ali o fotômetro, tá? Indicando ali subexposição. Então, o ISO automático, ele corrige tanto a luz, tá? Né? Aliás, ele mantém a fotometria, né? Corrigindo a luz, e também ele consegue aí corrigir as variações de abertura e de velocidade para manter ali o fotômetro no meio, tá? E esse é o funcionamento do ISO automático na Canon.